meus amigos, quero dizer que as oportunidades estão chegando para aquelas pessoas que estão realmente dispostas a correr o risco. A gente sabe que a crise, ela sempre é passageira e ela é nunca duradoura. Mas aí vai depender sempre de você, se você, mediante a crise, quer aproveitar a oportunidade ou não. Grava essas palavras que eu estou dizendo para vocês, porque é muito importante que lá na frente vocês vão entender aquilo que eu estou dizendo. Bom, a gente viu nos últimos meses, recentemente, que os Estados Unidos, aí o presidente dos Estados Unidos começaram a fazer taxação em alguns países, né? Inclusive, ele iniciou com a China e o Canadá ali, colocando uma taxa entre 15 a 25% entre esses dois países. Bom, mediante a situação, ele também decidiu taxar outros países como a União Europeia, o Brasil e dentre outros países que, tanto o México também, dentre outros países que os Estados Unidos está impondo essa taxação. A gente não sabe qual é a intenção do presidente americano, a gente não sabe qual é a intenção dele realmente, se ele realmente quer proteger o país, qual é a intenção dele com tudo isso. A gente sabe que os Estados Unidos é a primeira economia mais forte do mundo, logo em seguida tem a China. Só que, mediante a toda essa situação, a gente começa a entender o mercado como está, com o que está acontecendo dentro do mercado, né? Na última reunião do cupom no Brasil, na última reunião do cupom aqui no Brasil, o que houve? Na última reunião, o cupom decidiu que entre 45 dias que eles têm essas normalmente entre 45 dias que eles têm essas reuniões, né, eles se decidem para que eles possam ali ter o controle um pouco da economia. Na última reunião do cupom, eles disseram que a taxa Selic pode subir. Realmente, a taxa Selic pode chegar a 14,25, sair de 13,25 a 14,25. A taxa Selic subindo, as pessoas vão pagar muito mais caro por cada produto, vão pagar muito mais caro dentro de um mercado. Então, mediante a taxação que os Estados Unidos está impondo e o Brasil será um desses países, né? O presidente americano disse que as taxações vão começar a partir do dia 2 de abril, porque ele não vai fazer no dia 1º, porque no dia 1º de abril é o dia da mentira, né? Então, para as pessoas não entenderem que é uma mentira, ele falou que dia 2 de abril é que vai começar essa taxação. O Brasil ali está neutro, não disse nada, não falou nada, e é melhor a gente ficar dessa forma. Por que é melhor? Porque a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. A gente cobre taxas dos Estados Unidos muito mais alto do que eles da gente. Então, assim, não é à toa que se você comprar um iPhone que nos Estados Unidos custa menos, no Brasil custa caro, justamente tem muita taxação em cima disso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que mediante toda essa situação que se cria uma oportunidade. Por quê? É aí que começa a criar um colapso dentro das bolsas, tanto brasileira como americana. A gente sabe que o S&P 500, que é o fundo, o ETF, né, que é o fundo que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos ali na bolsa dos Estados Unidos, o S&P 500, é o fundo mais famoso ali que muitos brasileiros investem lá fora, justamente nesse fundo, que é um fundo muito confiável, né? A gente procura sempre se precaver de qualquer situação difícil, mas a gente também precisa estar preparado para as oportunidades que aparecem. Não existe de você ser um investidor iniciante ou investidor conservador, não existe. Eu não acredito nisso, eu sou um investidor e eu não acredito nessa historinha que digam, que diz muito. Eu prefiro realmente fazer do meu modo, estudando, pesquisando, aprendendo um pouco mais e trazendo para vocês aquilo que eu faço, meu conhecimento, sobre tudo aquilo que eu aprendi. Então é o seguinte, quando eu digo para vocês que esse mercado, esse é o momento, é um momento bom para que vocês possam começar a investir, porque realmente muitas pessoas estão vendendo suas participações em muitas outras empresas, enquanto os próprios proprietários dessas empresas não estão vendendo. Por que eles não estão vendendo? Porque eles entendem. Então, o que é que os ricos fazem na maioria das vezes? Eles, no momento da crise, eles compram mais, eles geram mais ativos para que lá na frente eles possam colher. Então, se a gente cria essa mentalidade, se nós brasileiros, você que está me assistindo nesse exato momento, eu também sou um investidor. Só que, tipo assim, se no longo prazo você pensa, daqui a 5, 10 anos, você pensa que é muito tempo, só que você vai chegar daqui a 5, 10 anos, você não pode estar nessa situação que você se encontra nesse exato momento. Se você começar a investir R$10 por mês, R$50 por mês, R$250 por mês, R$200 por mês, o quanto você tiver, aos poucos, lá na frente, os juros compostos, ele vai te retribuir mediante a sua iniciativa de começar a investir.
Então, o seu potencial, a oportunidade que você vai ter agora, você talvez não possa ter lá na frente, porque o mercado lá na frente vai ficar mais complicado, as coisas vão ficar mais caras. Mas para você que está investindo seu dinheiro, fazendo com que seu dinheiro trabalhe para você, mesmo com pouco, lá na frente os juros compostos vai te trazer resultados que você não poderia imaginar, porque realmente existe muita variação com relação à questão tanto dos investimentos como a valorização da nossa moeda, da nossa economia. A gente sabe que o Brasil realmente está passando por um período de mudanças, né? O Bitcoin também, por exemplo, que estava lá em cima, caiu muito, então essa é uma oportunidade muito grande para nós brasileiros de poder estar investindo, comprando essa moeda. Ah, o Bitcoin é muito confiável. Ok, se você tem essa visão, entendo, normal, mas você também precisa ter uma visão de que lá na frente o Bitcoin ele vai te trazer uma boa oportunidade. Você pode ter tanta valorização como a desvalorização. Quando eu comprei Bitcoin, quando o Bitcoin estava a 109 mil dólares, eu comprei. Quando o Bitcoin estava a 108 mil dólares, a 100 mil dólares, a 90 mil dólares, eu comprei. Eu não acompanhei o Bitcoin quando estava com 87 mil dólares. Só que agora eu estou comprando, estou continuando comprando. Por quê? O Bitcoin, a criptomoeda, o Ethereum, o Bitcoin, que são as moedas mais conhecidas dentro do mercado, né? Tá te trazendo uma oportunidade que você pode aproveitar nesse exato momento. Só que se você não tiver a visão de investir, não procurar investir nesse exato momento, você não vai saber o que é que vai te proporcionar lá na frente. Então é importante você pesquisar. Eu não estou dizendo que você deve comprar Bitcoin, que você deve comprar Ethereum, que você deve comprar um fundo imobiliário, tal fundo imobiliário, MXRF11, XPML11, ou comprar BBB Seguridade, ações da BBB Seguridades, da Vale. Inclusive eu queria falar que eu comprei as ações da Vale há muito tempo atrás, depois que se valorizou, eu vendi as ações, né? Eu vendi as ações da Vale. Então o que foi que aconteceu? A Vale esse mês de março me pagou dividendos por eu ter mantido as ações dela. Então eu no começo achei estranho, falei, como é que a Vale me pagou dividendos sendo que eu não tenho mais participação na Vale? Então o que foi que ela fez? Ela pagou o período que eu fiquei ali com as ações na minha carteira. Então ela pagou. Então eu acabei no lucro, tanto vendendo as ações quando subiram, né? Ali chegou a custar quase R$ 70. Eu comecei a comprar por 50, chegou a quase R$ 70. E aí eu vendi, depois que chegou a R$ 70, eu vendi. E a própria Vale me pagou dividendos pelo fato de eu ter mantido as ações ali por um tempo. Então, você começa a entender que o dinheiro está de todo lugar, de toda parte. Então, quando você começa a entender como funciona realmente os juros compostos e aproveita a crise, as oportunidades que está acontecendo, você começa a comprar, por exemplo, uma cota em um fundo imobiliário que custa R$ 10, um fundo imobiliário que custa R$ 6, R$ 7, um XPML11, uma ação do Banco do Brasil que custa entre R$ 24 e R$ 25. Você pode começar lá, tá montando a sua carteira ali aos poucos. Agora eu estou tendo uma visão de comprar e não vender. Porque no longo prazo a gente está investindo, estou investindo, eu coloquei, estou criando essa mentalidade de eu não quero agora, eu quero no longo prazo. No longo prazo eu vou poder colher os meus frutos, aquilo que eu estou fazendo. Eu estou criando praticamente a minha aposentadoria. Então, assim, é interessante você entender que no longo prazo você vai ter o retorno que você nunca poderia imaginar. Então, vale muito a pena você que é investidor, você que já é investidor. Eu não tô querendo te ensinar, porque eu sei que você já sabe o que você está fazendo com o seu dinheiro, está fazendo muito bem, mas para você que está me assistindo aqui nesse exato momento e não sabe o que fazer, não sabe onde investir, você está procurando meios para que você possa começar a investir, minha indicação para você é comece a estudar um pouco, comece a pesquisar um pouco, comece a investir um pouco, porque com pouco se faz muito. Você não consegue encher um balde de água com apenas uma garrafa de água, com apenas uma gota. Você precisa deixar as gotas acumularem. Depois que ela acumula, que ela transborda com determinado tempo, você não tem mais como controlar de tanta gota que cai dentro daquela garrafa que você colocou ali para encher. Por mais que seja gota por gota, ela vai enchendo aos poucos. E ela vai chegar em um momento em que vai transbordar e você não vai ter o controle. Então é assim que funciona os juros compostos, é assim que funciona o mundo dos investimentos. É assim que muitas pessoas fazem, que aquilo que eu estou fazendo, que você também pode fazer, que pode mudar a sua vida da água para o vinho no longo tempo. Então, assim, a longo prazo você vai entender realmente que
funciona, dá certo e que você vai ter o retorno sobre o seu investimento, e que você realmente conseguiu apostar. Ah, Lê, mas as ações estão caindo. Vale muito a pena. As ações estão caindo, compra. As ações estão subindo, compra. Os fundos estão caindo, compra. Os fundos estão subindo, compra. O Bitcoin caiu, compra. O Bitcoin subiu, compra. Vai comprando aos poucos, porque no longo prazo, vocês vão começar a entender que valeu muito a pena você ter começado a investir. Eu comecei a investir com pouco, com R$ 10, justamente para entender, com R$ 50, depois eu fui aumentando o aporte, botei R$ 400, às vezes coloco 500, às vezes coloco menos. Então assim, eu vou colocando todo mês um pouco, eu quero trazer mais a minha carteira aqui para vocês. Eu gravei um vídeo da minha primeira meta de meus R$ 2.000 investido, né? Minha próxima meta é bater os meus 5.000 investidos. O meu objetivo é investir muito mais, né? No longo prazo, eu sei que no longo prazo eu vou ter o resultado sobre os meus investimentos. E você que está me assistindo vai fazer parte disso, porque assim como eu vou mudar a minha vida, vocês também vão mudar de vocês vão ver essa mudança acontecer. Só que para isso é preciso acreditar, fazer, nem que possa ser aos poucos. O importante é a constância, fazer com constância. A constância vai te levar ao sucesso, investindo aos poucos, R$ 10 por mês, R$ 20 por mês, R$ 30 por mês, não interessa, o importante é que você está com uma visão no longo prazo, você está criando uma reserva de emergência para você no longo prazo, você está criando aposentadoria tanto para você como para a sua próxima geração. Então, se você pensar dessa forma, com essa mentalidade, se tiver essa mentalidade, você começa a entender que realmente vale muito a pena investir e valeu muito a pena investir. Então, é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá um like, se inscreve no canal também, porque para mim vai ser muito interessante. Você vai estar me incentivando mais ainda, né? Comecei o canal aqui com pouquíssimo like, pouquíssima gente ainda, a gente ainda tá ainda com pouco, né? Mas eu quero trabalhar muito mais, trazer muito mais conteúdo para vocês, para que lá na frente a gente possa ter uma estrutura de outro nível, para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos para vocês e para que eu possa também estar ajudando vocês no longo prazo aí, poder ajudar vocês a mudarem de vida, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, fique com